Boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Vamos ver. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Você pode, por gentileza, ver se me informar se o som tá bom e a imagem tá boa, por gentileza? Tá me ouvindo, Ingrid? Eu preciso saber se o meu som tá bom e se a imagem também tá boa. Obrigada, Ingrid, obrigada. Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais pessoas. Cris Vieira, boa noite. Eu quero já avisar o seguinte, que as pessoas que não puderem assistir agora, essa live vai estar gravada no Instagram do Instituto e no nosso canal do YouTube do Instituto também, tá? É uma live surpresa, porque boa noite, Mauro, tudo bom? É uma live surpresa, porque hoje nós vamos falar começar o ano com uma novidade para a nossa criançada, para os nossos adolescentes, né? E vamos falar com a responsável por essa novidade. Estou aguardando a nossa corujinha, vamos dizer assim, entrar, ela não entrou ainda, e eu acredito que seja do interesse de todos os pais, todas as mães e pessoas envolvidas. O prazer é nosso de receber vocês aqui na nossa live. Eu acho que vai ser muito importante, porque vai ser algo que vai ser uma ferramenta para que nós possamos usar para demonstrar como que uma tragédia, um abuso pode se transformar em ferramenta de ajuda para prevenir e chamar a atenção e alertar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Estou aguardando a nossa corujinha, né? Que eu coloquei uma corujinha, né? O símbolo da inteligência e tudo. E deixa eu ver se já está por aqui. Eu acho que não, ainda não. Estou aguardando aqui entrar. Alex está sempre com a gente também. Se vocês puderem enviar o link aqui da live para outras pessoas participarem, seria muito interessante também. Nós estamos começando o ano com algumas dificuldades, né? Bahia, Minas Gerais, em estado de alerta, muitas situações que estão demandando aí que nós fiquemos em alerta, em oração pelos os nossos irmãos de Minas Gerais, os nossos irmãos da Bahia, né? Estão passando por situações muito difíceis para um começo de ano. Na verdade, uma situação difícil em qualquer época do ano, né? Tô aguardando aqui nada, gente. O que tá acontecendo? O Alex, eu acho que é aqui do Espírito Santo, né, Alex? A Cris, eu não sei de onde é, e a Ingrid também, eu não sei de onde é. De onde vocês são? Da onde vocês estão assistindo a gente? Alex, eu vi muitas coisas. Eu vi hoje imagens. Boa noite, Machado, não sei quem é. Cris, muito obrigada.
estamos lutando, estamos aí na luta, não é fácil, é algo um pouco solitário, sabe? As pessoas não querem Volta Redonda, Rio de Janeiro, que bom. Olha, Ceará, terra boa. Eu tenho um primo que é do Ceará, só que agora ele está estudando em Portugal. Ele mora em Aldeota ou Varjota, uma coisa assim, em Fortaleza, um bairro que tem lá. Mas hoje ele estuda em Portugal. Então, assim, é um trabalho muito difícil, porque as pessoas não dão muita atenção. Ontem eu vi uma hashtag de quase 50 mil em favor dos animais e de 1.000 hashtags em favor das crianças. Isso nos choca muito, né? A inversão de valores. E se eles soubessem o que essas crianças têm passado, as hashtags em favor da criança e do adolescente, contra a violência, contra o abuso, seria de milhões para cima, mas lamentavelmente a inversão de valores está nos deixando muito triste. Deixa eu ver o que está acontecendo, que não estou entendendo o que aconteceu, que ela não tá, que a corujinha não está entrando. Eu vou minimizar aqui a tela, eu acho que não vai sair. Se sair, por favor, voltem. Não estou entendendo por que não entrou. Será que eu vou ter que entrar aqui para convidar? Só um instante, tá? Tô tentando aqui. Ela não tá online. Uai. Meu Deus. Só um instantinho, gente. Flávio, boa noite. Tô esperando a corujinha entrar aqui, nada. Amália, boa noite. Flávio, da onde você nos assiste? Amália também, da onde você nos assiste? Eu vou ter que entrar e sair novamente, porque eu acho que eu não consigo minimizar aqui para chamar a pessoa. Ou Ceará também, que coisa boa. Nossa, terra boa, não conheço, tenho muita vontade de conhecer, tenho muita vontade de conhecer o Ceará, tenho muita vontade de conhecer o Paraíba, Rio Grande do Norte. Na verdade, eu amo o Nordeste, né? Eu tenho duas sobrinhas baianas e a esposa do meu sobrinho também é baiana. Bom, com os amigos que já entraram aí, eu vou chamar a nossa convidada que acabou de entrar aqui, a nossa corujinha, vamos falar assim, que eu botei um suspense da coruja, eu vou convidar e eu peço que vocês convidem as pessoas também, porque vai ser uma live interessante. Ei, Oi, estava entrando, boa noite, as pessoas estavam assim, meu Deus, quem será? Meu Deus.
A Laura, corujinha. boa noite. Renata, boa noite. Ó, tem gente do Ceará, tem gente de Volta Redonda, tem várias pessoas novas aí que eu não conheço. O pessoal vai deixando aí da onde é, que depois a Tem a gente minha tá... colega de casa, que acabou de entrar, a namorada do meu irmão Ah, é? também, que entrou. Aham, acabei Oh, de que ver. coisa boa. Que coisa boa. Gente, essa é a Juliana, e eu falei que era a corujinha. E eu queria que ela contasse pra gente o porquê que eu coloquei a live surpresa e com aquela corujinha. Uhum. Deixa eu mostrar a corujinha para começar, né? Ó, Isso ela é tá até isso aqui no aí. meu pulso, ó. Nossa, ela já, que coisa, que legal, ela já fez. Você viu que fofa? Eu tô querendo fazer a do instituto aqui também, que eu não tenho Uhum, ainda. Mas uhum. você Mas já ficou põe na minha frente. idêntica. Aham. Então tá, eu vou me apresentar, então, para quem não me conhece. Fica à vontade, Ju. Meu nome é Juliana Molina Constantino, eu tenho 32 anos, eu sou advogada, mas eu brinco que isso é só carteirada porque eu não advogo mais há muito tempo. Eu sou acadêmica de psicologia do último ano, eu sou ativista do enfrentamento ao abuso sexual infantil há, nossa, muitos anos. Dou palestras sobre isso, já há mais de há quase 6 anos, na verdade, agora, e eu tenho um projeto chamado Não Conta Pro Seu Pai, que tá no Instagram, que já existia fora das redes sociais, né? Mas aí com o advento da pandemia eu tive que migrar pra internet, né? E ele tá no E foi assim que Instagram, a tá no gente se Facebook, conheceu, né? aham, e no YouTube. E mais recentemente eu venho me aventurando como escritora de livro infantil, que é o personagem que vocês viram aqui. Que tem A um livro que eu corujinha. acabei de escrever, da Corujinha, que é o Rabicho, um livro chamado Rabicho Carinho Esquisito, que é um livro, uma fábula para crianças, para falar sobre abuso sexual infantil. Uma história para prevenir abuso sexual infantil, mas na linguagem das crianças, para elas. Uma Porque para os coisa adultos também, né? lúdica, né? Totalmente. Uhum. É isso. E a gente está na expectativa, assim, eu estou igual criança esperando, quase que eu estou incomodando o correio para ficar na porta para esperar o Rabisco chegar em casa. Ixi, mas pode ficar tranquilo que eu vou te avisar quando ele estiver indo, porque tudo que tinha para dar, olha, Lady Murphy, tudo que tinha para dar errado, deu. Tudo. Mas Do é sempre tipo, assim. nossa, sim, do tipo perder toda a diagramação do livro, começar do zero. E aí ontem ainda eu mandei para a gráfica o miolo do livro, né, pronto para impressão. Não sei quando é que vão começar a imprimir, se vai ser amanhã já, se vai ser semana que vem. Mas aí a partir Uhum. daí serão algumas semanas, né, no processo de impressão e montagem do livro, até que ele vai estar comigo. Mas disponível no site da editora já vai estar bem antes. Então eu posso avisar vocês de que já está disponível, né? Mas aí o lançamento oficial mesmo vai ser só depois, né? Mas ele já vai estar disponível para comprar online. Hoje eu tive na emissora, na Rede Record aqui do Espírito Santo, na Record News, Uhum. e não dei spoiler, entendeu? Mas eu falei sobre uma amiga do Paraná que usou uma linguagem lúdica para poder falar sobre abuso sexual e tal. Eu vi a cara assim do apresentador, tipo assim, nossa, eu fiquei curioso também para ver o livro. Que bom, que bom, que bom. Então a Tanto que gente aí que vai eu fiz fazer um vídeo contando a história esses dias por isso, né? Para deixar as pessoas curiosas, porque a ideia sim, é pois essa é. mesmo. Antes de você entrar, eu falei, olha, você chame o máximo de pessoas possíveis, porque ela vai falar sobre a pessoa vai falar sobre um assunto que de forma suave e que vai ser uma nova ferramenta esse ano agora que inicia para a gente trabalhar a prevenção para as crianças, alertar as Uhum, crianças, é uma uhum, nova ferramenta. uhum. Apesar de todas as tragédias que têm acontecido aí, Minas, Bahia, a gente tem coisa boa, né, para poder apresentar em 2022, Sim, né? a gente não pode parar, né? Basicamente é isso. A gente Não, não não pode. Aquilo que eu falei parar para não é você. uma opção. Não tem como. Não é nossa opção. Aquilo que eu falei, né? Se fosse minha vontade hoje, eu teria ficado na cama pela notícia que eu recebi, porque a pessoa realmente
era uma pessoa extremamente especial. Era, sabe aquele tipo de pessoa que na sua sala na faculdade ela se destaca pela generosidade, Sim. ela percebia a tristeza da gente de alguma forma. Então, assim, nós perdemos um anjo e era uma grande amiga. E então, assim, até antes de começar o programa que eu participei, eu falei, não, eu vou fazer uma homenagem a ela, porque eu acho que ela falaria assim, ô, Flor, vai lá e faz. É o jeitinho mineiro dela. Então, assim, o dia hoje foi em homenagem, eu prossegui o meu dia em homenagem a ela. Sim, Então, que bom. assim, Fácil não é, né? Mas hã? Não, não é. fácil não Tanto é, que né? depois eu vi algumas coisas depois, liguei para alguns colegas de faculdade, a gente se falou e tal, porque nesse momento é até bom a gente falar um com o outro, Aham, mas com assim, certeza. voltando ao assunto, pelo menos aqui no Instituto, nós vamos fazer questão de usar como ferramenta essa nova empreitada da Juliana, para Uhum, poder a gente alertar as crianças. A gente está preparando já no Instituto algo diferente, que eu estou fazendo uma live e a minha mãe está lá. Eu não estou no Instituto, eu ia fazer lá, mas eu uhum, lembro que eu falei que eu ia fazer, não deu. A minha mãe sim. está mandando um vídeo para mim pelo WhatsApp. Acabou de aparecer aqui, mamãe, um vídeo. Deve ser de Uhum, alguma água que está rolando em algum lugar, porque ela sempre uhum. manda. Então, Deve. assim, eu já fiz o compromisso com a Juliana, nós vamos usar esse livro para poder. A gente está colocando na pauta dos nossos projetos desse ano a roda de leitura. E Uhum, pós a leitura, a gente vai distribuir tipo um bloquinho, né, para as crianças, para elas escreverem na linguagem delas o que elas entenderam uhum, daquele livro. Dependendo do uhum. livro, a gente consegue ler o livro numa roda só. Sim, Dependendo, a gente vai ter que fazer uma, duas, três leituras. Mas a gente sim. quer fazer o quê? Tirar a turma da rua, Aham, da frente do celular, da frente da televisão, da frente, até mesmo das más companhias, porque lamentavelmente isso costuma acontecer, porque nem sempre a mãe e o pai podem estar por perto, sim. Uhum, né? uhum. E eu O creio livro, que, ele dá para ser, você falou de tempo de leitura, em 20 minutos você lê o livro, tranquilamente. Então, pois é, se for por uma então turminha assim, na escola, no instituto, dá certinho. quando for a proposta do Rabicho, eu já vou levar já os bloquinhos, porque eu sei que naquele dia vai ser o dia que eu vou deixar como dever de casa o que, Sim. que vocês entenderam desse Uhum, livro, tal, tal, tal. De preferência, assim, se for uma época de férias ainda, eu vou fazer uma videochamada rápida, só para eles verem quem foi. Ó, vocês estão na frente da autora do livro, então uhum, deem um uhum. pouco de valor ao que vocês estão com ele na mão. Então, assim, porque é interessante, porque até um tempo atrás, um autor de qualquer livro era algo tão distante das pessoas, Sim, sim. né? E hoje a Então, gente isso, nem sabe que cara que eles têm, mas eles passam despercebidos, né? e a gente tem que começar a mostrar que a Juliana, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a Juliana existe, vai falar com eles, e como a Juliana escreveu um livro, eles também têm essa possibilidade de escrever um livro. Com certeza, com Né? certeza. Então, eu acho que tem Uhum, várias nuances de proposta o seu livro, uhum, né? sim. Ele é São um livro, várias. ele é um livro, eu costumo comparar aos filmes da Pixar. Os filmes da Pixar, eles têm normalmente mensagens duplas, assim, que a criança vê o filme de um jeito, o adulto vê de outro. As mensagens são diferentes. São as lições de moral, né? A Sim, percepção é diferente. Então é um livro que a criança vai ler realmente de um jeito, mas tem falas, tem mensagens que são pro adulto, sabe? Pro adulto entender por que é importante ele agir. Por que o movimento tem que partir dele, né? E como eu falo no prefácio do livro, o instrumento, o livro, ele é um instrumento de proteção, sim, mas quem tem que aprofundar ele, quem tem que botar a mão na massa, quem tem que mediar esse aprendizado é o adulto, não é a criança, né? Por isso que é um livro feito para
para criança ler e para adulto ler para criança, né? Tanto que tem uma mensagem dupla no começo do livro, que é a mensagem para a criança que vai ler o livro e a mensagem para o adulto que vai ler o livro, né? Porque pode acontecer os dois, né? É tipo aquele épico, né? Que eu costumo dizer que foi um livro que eles falam que é um livro infantil, infanto-juvenil, mas eu acho que ele tem uma mensagem tão profunda que ele atinge o adulto também, que é o Pequeno Príncipe. Ah, claro. Exatamente, né? exatamente. Por isso que eu falei, a percepção é diferente, né? Os olhos com que vão ser lidos, o entendimento que você vai extrair é totalmente diferente. E esse exercício que você falou de dar o bloquinho e perguntar o que entendeu, eu própria sugiro isso no final do livro. Numa mensagem pós-créditos, digamos assim. Ó, Deus é testemunha que eu não cheguei ao final do que você me mandou. Eu nem sei se tem no que você me mandou para ver. Eu não sei se tem. E eu tô sendo sincera. Hã? Claro, eu acredito. Nem me passou pela cabeça. Não, porque poderia, sabe, de forma nenhuma. Eu penso nisso por quê? Porque a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Induzir a criança a ter curiosidade para ler, discutir o assunto e levar também a escrever. E melhorar a redação, melhorar alguma coisa. Então, assim, a gente está aqui para isso, é para poder estender a mão para a criança e para o adolescente e falar assim, olha, a Juliana pôde, por que você também não pode? Sim, claro que pode. Né? A Raquel pode ler, por que você também não pode ler? E eu tô aí nessa jornada há tantos anos já, e só agora que tá vindo, né? Só agora que surgiu. Então, assim, sempre é tempo. Uma hora vai, sabe? Seja livro, seja jogo, seja... Sabe? Tem tantas coisas que a gente pode fazer para entreter a criança. Porque criança aprende brincando, não tem jeito. A gente tem que entrar no mundo delas. No mundo delas. Não adianta falar linguagem de gente grande com elas, porque elas não vão entender, vai ser chato. Então você tem que se adaptar à criança e não o contrário. Olha, parece até que eu estou plagiando aqui, eu não sei quem era, Carolina. Tá dizendo a Carol é minha parceira é a minha parceira de Instagram. Isso, tá? Que eu tenho o maior orgulho de você, porque... É verdade, você sempre fala. Pelo nascimento do Rabicho, né? Você sabe, eu sempre falo isso, então estou falando agora aqui também na live, que eu tenho o maior orgulho, né? E assim, eu quero que toda essa confusão acabe logo, para a gente ter a oportunidade de se conhecer, trazer você aqui no Instituto para uma tarde de leitura, alguma coisa assim. A gente vai dar um jeito. Mas a Juliana virá aqui no Espírito Santo e a gente vai chamar uma turma boa para poder a Ju fazer uma tarde de leitura com a gente. Quem sabe com certeza. Seja Rabicho parte 2, a gente pode ter, acho que pode vir uma saga por aí, quem sabe? Tem uma professora minha que fala isso, que ela já vê o Rabicho em várias histórias diferentes. Eu já vejo em desenho animado. Eu também. Esse é um projeto meu. Ou na Netflix, ou no Amazon da vida, entendeu? Eu já vejo assim. Eu quero... Um dos meus objetivos com o livro é justamente esse. Primeiro ele vai ter que sair. Primeiro vamos ver como é que vai ser a aceitação do livro, né? Mas uma das coisas que eu quero fazer é converter o livro em animação e colocar no YouTube. Que é para democratizar o acesso, sabe? Para que as pessoas que não possam comprar o livro assistam o vídeo. Então, eu já estou pesquisando sobre isso já. Não vai ser agora, porque nem o livro foi lançado ainda, mas vai acontecer, vai sair. Isso com certeza. E vai ser lindo. Não, assim, o mais difícil já foi feito, que foi escrever, e ele já está na gráfica. Sim. Então, na verdade, já nasceu. Ele só está sendo preparado com a roupa de gala. Eu brinco que ele está em trabalho de parto. Tá ali. Tá quase. Eu vou dar um spoiler sobre... Porque as pessoas estão ouvindo a gente falar do livro, falar, mas não sabem o que é, né? Vou iniciar a história para vocês entenderem qual que é o contexto. Eu queria fazer isso, eu queria deixar para você fazer, entendeu? É o seguinte, bem, primeiro eu vou explicar por que o Rabicho é uma coruja. Bem, eu amo corujas desde criança. Acho que isso remonta lá à casa dos meus avós, que tinha uma tulha lá, que tinha um ninho de corujas. Eu acho que vem de lá. Mas enfim, eu sempre adorei corujas.
Eis que um dia, em outubro de 2020, apareceu uma corujinha aqui em casa. Eu moro no sítio, né? Ela caiu dentro de um galão de água e não conseguia sair. E aí minha mãe resgatou ela, eu fui, peguei, ela era filhotona, desse tamanho assim. Eu não era tão bebê, mas era criança ainda, sabe? E eu apelidei ela de Isis, que é o nome que eu adoro. E ela ficou Como é que é o comigo. nome? Isis. Isis. É Ah, que Isis na mitologia grega também na mitologia egípcia também é coruja, sabe? Representado por uma ah, tá. coruja. Aí, Horus também. Aí tá, ela ficou um dia e meio comigo e eu tava desde janeiro desse mesmo ano, 2020, assim, matutando, que eu queria escrever uma história infantil pra falar sobre abuso sexual e nada vinha. Mas nada vinha, nada. Eis que eu tava lá, editando um vídeo no computador e ela aqui, em cima de mim, assim, ó. Ela ficava no meu ombro, ficava Nossa! no meu peito, ficava na minha mão. Ela era um amorzinho, de boa. Aí, te juro, parece coisa de filme. De repente, veio assim, pronto na minha cabeça. Começo, meio, fim, nome dos personagens, ambiente, tudo veio. E era uma família de corujas, entendeu? Então, por isso que um dos agradecimentos do livro, inclusive, é a Isis, a corujinha, que inspirou o Rabicho, que é o protagonista do livro, né? E o livro do Rabicho, primeiro, que eu fiz de propósito, que fosse uma coruja menino, porque se a gente já tem pouco material sobre abuso sexual infantil, a gente tem menos material ainda onde a figura é masculina. Porque Sim. o abuso sexual cometido contra meninos é especialmente invisibilizado, né? Então eu fiz questão que fosse uma corujinha menina, Rabicho, e os seus irmãozinhos, Penúcio, Pacúcio e Bicúcio. E a história é a seguinte: é uma corujinha que mora numa montanha muito alta, muito fria, no oco de uma árvore, com seus 3 irmãos e com os pais. E como ele tá nessa fase de aprender a voar, que nem criança, quando tá crescendo e começa a aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, né? Eles combinam que a mãe sai para caçar e ele sai para fazer aulas de voo com o pai na árvore vizinha. Acontece que nessas aulas de voo, logo depois da primeira aula de voo, o pai corujo, ele faz um pedido muito esquisito pro Rabicho. Pedindo para ele dar umas bicadinhas dele, debaixo das asas dele, no peito dele. E aí ele fala que é um tipo especial de carinho, mas que a mãe não pode saber. Porque a mãe não ia entender e ia colocar a culpa nele. Aí o Rabicho fica meio assim, né? Acha esquisito, faz. Aí no outro dia ele vê o pai fazendo na mãe aquela mesma coisa e acha muito estranho. E daí ele vai confrontar o pai. Perguntar pro pai, eu vi o que você fez com a mãe, você fez comigo também, não tá errado isso? E ele fala assim, olha meu filho, por que não? Se eu faço com a sua mãe, eu também posso fazer com você. Mas ela não pode saber. E aí ele começa a incutir no Rabicho a ideia de que é um segredo deles, de que a mãe não pode saber, porque se a mãe saber, vai abandonar o ninho, ou vai expulsar ele de casa, e assim vai. Então o livro, ele se dá nessa... A história é essa. É a história de uma corujinha, criança, que está sendo abusada pelo pai, mas não sabe. Só acha aquilo tudo muito esquisito, né? E daí tem aquele... o arco, né? Tem todo o estranhamento inicial, depois ele acostuma, depois ele se revolta, depois ele diz não pro pai, e o pai se revela de fato, porque daí o pai ameaça, o pai fala que se ele negar, ele vai fazer com os irmãozinhos, e aí ele começa a se questionar se ele tem mesmo que obedecer cegamente ou não, sobre a vergonha, o medo que a mãe vai embora, que a mãe abandone, taraná, todos esses questionamentos que eu própria vivi e que eu própria ouvi de muitas vítimas em todos esses anos de ativismo, né? Então, na verdade, tudo que o narrador da história, ele é onisciente, quer dizer que ele sabe todos os pensamentos do protagonista, né? Então, tudo que o Rabicho apresenta em termos de sintoma físico, de pensamentos, de sentimentos, tudo é uma grande coletânea do que eu vivi e do que eu presenciei, do que eu coletei de dados ao longo desses anos todos, dos relatos que as pessoas me enviam, né? Na página tem 40 e poucos relatos lá, e sempre tudo gira em torno das mesmas coisas, assim, sabe? É a tríade que eu sempre falo, é culpa, vergonha e medo. Culpa, vergonha e medo. Culpa, vergonha e medo. Então, tudo gira em torno disso, né? Tem toda essa evolução, até o momento em que ele se rebela, confronta o pai, foge, e aí ele tem que decidir, o que eu faço agora? Porque ele sabia que sozinho ele não ia dar conta de proteger os irmãos, né?
Ao mesmo tempo, Sim. morria de medo que a mãe fosse embora, que a mãe não acreditasse, que a mãe abandonasse, que a mãe ficasse com nojo dele. E aí ele decide, apesar de todo medo, pedir ajuda para a mãe. Ele vai, conta para a mãe, e a mãe acolhe ele, fala que não sabe como é que não viu tudo aquilo acontecer debaixo do bico dela o tempo todo. Diz que ela jamais duvidaria dele, que é uma grande preocupação das vítimas, né? Então eu fiz questão de colocar falas muito positivas da mãe, para que a criança que eventualmente esteja passando por isso e leia, tenha ali naquela mãe coruja acolhedora um acalento, um motivo para tentar falar, né? Porque o que faz as vítimas não falarem é o medo de apanharem, o medo de não serem acreditadas, a vergonha Sim. porque se sentem culpadas. Enfim, é tudo junto e misturado, né? Então, daí ela fala que ela vai dar um jeito nisso, que agora que ela sabe, ela pode proteger o Rabicho e os irmãozinhos, né? E daí ela bota o Paturujo pra correr. E aí, depois disso, daí tem o Rabicho pensando assim, por exemplo, tem uma parte que fala assim, agora ele entendia por que o Pai Corujo sempre pedia segredo. Porque, na verdade, quem controlava toda a situação desde o começo era o Pai Corujo, não era ele. Ele só enganou ele, fazendo ele acreditar que ele queria, que ele gostava, que ele deixava. Porque era assim que ele mantinha ele em segredo, ele quieto, né? Porque é isso que acontece, né? Só que a vítima só vai se dar conta disso anos depois, né? Então, a intenção do livro para a criança que estiver passando por isso é gerar identificação. Ela vai ler e ela vai se identificar com os sentimentos. Ela vai identificar. Aquilo que a gente fala, né? O gatilho vai ser... Vai ser né? enorme, vai ser enorme. E aí, concluída a história, de fato, que daí o Rabicho cresce e vira eu, né? Porque ele cresce e ele passa a falar disso para Deus e o mundo, para todo mundo. Porque ele quer que as pessoas saibam que as corujinhas não estão protegidas, muitas vezes, nem dentro de casa, que é onde elas deveriam estar protegidas. E que ele quer que elas saibam como que acontece isso para que elas possam se proteger. E aí, depois disso, acaba a história e tem a moral da história, ou as lições da história. São 8 Sim. pontos. Cada ponto fala sobre uma coisa específica. Fala sobre consentimento, fala sobre pornografia, de uma forma bem lúdica. Que tem uma frase que ele fala assim, o mesmo vale para quem te mostra foto ou vídeo de gente pelada. Foto ou vídeo de gente pelada é compreensível. Se você falar em pornografia, a criança não vai entender, né? Que é isso, né? Sim, fala sobre o que fazer diante de uma situação de risco, sobre correr que nem o Relâmpago McQueen e morder como se fosse um jacaré, sobre pedir ajuda para um adulto de confiança, sobre não desistir se o adulto não acreditar, falar que ela está inventando, ou que era brincadeira, ou que ela confundiu, porque muitas vezes, infelizmente, os adultos não acreditam nas crianças, eu falo isso lá, Sim. mas que ela não pode desistir de falar, porque não é porque um não acreditou que os outros não vão acreditar, né? Então são várias orientações, assim, fala sobre médico, sobre quando for no médico que cuida de você desde pequenininho, sempre, quando for examinar, exigir do médico que a pessoa que te levou lá fique junto, para que você se sinta mais seguro, né? Que daí isso é bom para todo mundo. E assim vai, sabe? Então são várias lições. Se você quiser pegar o livro, não recomendo, porque você vai perder muito. Mas se você quiser pegar o livro e ir direto para as lições, você já vai aprender muito. Você, adulto, se quiser ir direto para as lições e ler elas, você já vai achar ali vários jeitos de tocar em temas sensíveis. Mas é muito mais produtivo você ler a história junto. Ler e ensinar, né? Quanto mais carnaval você fizer, melhor. Porque a criança, é assim, né? A criança aprende brincando, aprende achando graça da situação, né? Não pode ser chato, senão não aprende. E não é uma vez só, é uma coisa que tem que ser repetida, tem que ser sempre. Educação sexual infantil, para proteção contra abuso sexual, tem que ser algo constante, permanente. É que nem escovar o dente, é que nem fazer dever de casa. Não é uma vez, não é eventualmente. Porque criança tem memória curta, sabe? Criança é criança, eles estão em desenvolvimento ainda. Não tem como exigir deles A gente esquece o que aprendeu, o que leu. Imagina eles, que têm pouquíssimos anos de vida, né? É assim. Deixa eu te falar uma coisa. E o mais interessante, eu não fui até o final, porque assim, eu olho e falo assim,
Mas vai ficar, eu vou perder a graça se o que ela me mandou for até o final, porque eu quero livro, eu quero assim, eu quero livro palpável, isso sou eu, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que o livro você manusear, o Ai, cheiro do sim. livro, é a Uhum. melhor coisa que tem. Também O acho. que eu acho interessante, até onde eu fui, eu acho interessante é que um assunto tão denso, tão pesado, você vindo você, uma operadora do direito, já na sua segunda graduação em psicologia, que também não é nada leve, você trata de Uhum. traumas e tudo mais, você conseguiu ser sutil, delicada e sensível e levar para a linguagem da criança assuntos que são importantes e que, às vezes, famílias ou até em escolas e não tocam porque não sabem como começar a fazer isso. Sim, Algumas exato. ONGs não conseguem e esse livro eu acho que vai ser um divisor de águas porque ele vai atingir justamente essa delicadeza, essa leveza que precisava ter. Uhum. Eu, quando escrevi, eu concordo. E o propósito é esse mesmo. Quando eu comecei a escrever, porque quando veio na minha cabeça tudo pronto, eu coloquei a Isis de lado e mandei para ela escrever, né? Eu escrevi tudo Mas em deixa eu só perguntar meia uma hora, coisa. mas eu Onde fiquei anda a Isis lapidando por um agora? A tempão, Isis né? morreu? A Onde Isis foi anda a embora. Isis? A Isis foi Ah, embora. Eu não prendi ela, né? Ela ficou aqui comigo. Eu falei, enquanto ela quiser ficar aqui, ela vai ficar. A hora que ela quiser ir embora, ela vai. E daí no dia seguinte, eu olhei ela aqui no escritório. Ela tava pendurada aqui num lustre aqui. Aí eu olhei e vi ela. Daqui a pouco eu olhei e ela não tava mais. Ela tinha ido embora. E daí toda vez que eu escuto uma coruja por perto, eu brinco que é ela, né? Eu espero que seja ela. meu Deus, a Isis Mas está por aí. ela cumpriu o propósito dela, que era me inspirar. Sim, Então, quando eu escrevi o livro, eu fiquei pensando assim, tanto que na primeira frase que existe no livro, logo na primeira página, é assim: se eu pudesse voltar no tempo e entregar esse livro para a Juliana de 5 anos, eu teria evitado grande parte dos abusos sexuais que eu e os meus irmãos sofremos dos 5 aos 13. Não, é dos 5 aos 13 eu falo depois, eu acho. É porque eu fui dos 5 aos 13, né? Eles foram um pouco menos. E teria, em última instância, ele teria evitado a morte do meu irmão, que é algo que é central também em tudo que eu faço, né? Que ele também foi vítima desses abusos, mas não conseguia falar, enfim, ele acabou se suicidando com 19 anos. Então, eu escrevendo, lapidando o livro depois, eu pensava assim, ok, eu com 5 anos com isso aqui na mão, eu entenderia isso aqui? O que que eu entender disso aqui? Então eu fui aparando as arestas e mudando e fazendo as rimas. Meu Deus, que trabalho que dá fazer rima, você não tem noção. Nossa, assim, pensando nisso, se fosse eu, Juliana, com 5 anos de idade, lendo esse livro aqui, eu ia entender? Faria sentido pra mim? E assim foi. E como foi por isso que eu falei, uma criança que já está passando por isso, ela facilmente ela vai se identificar com aquelas você situações hoje ali, aqui com novo, aqueles está parecendo sentimentos. o que eu estou vivendo. Uhum. E se ela não está passando por isso, se ela sofrer uma tentativa, ela já vai saber como é que funciona essa aproximação. Até porque lá nas lições finais fala muito disso. A pessoa que tentar te oferecer bala, te oferecer doce, te oferecer brinquedo, não caia nessa. As pessoas que querem fazer essas coisas mentem para conseguir o que elas querem. Ou se te falarem que se você não colaborar, qualquer coisa de ruim vai acontecer, tudo mentira. Então, é um livro para quem passou, para quem não passou. Para prevenir, para interromper com quem está passando e para prevenir com quem não está passando. Porque, como eu sempre falo, é muito mais fácil, no sentido de eficaz mesmo, você interromper precocemente um abuso do que você prevenir um abuso. Porque o abuso pode vir de qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, você não tem como dar conta de tudo o tempo todo. Você não tem como ser onisciente e saber tudo o que está acontecendo e proteger teu filho de todos os males o tempo todo. O que você pode fazer é instrumentalizar a criança para Sim. que ela saiba de primeira identificar que ali tem um risco. E sai correndo, e chuta, e pede socorro, e faz um escândalo.
É sempre isso isso faz parte aqui em casa da minha educação permanente com meu filho, assim, sabe? A gente vai tomando banho, ele próprio já puxa assunto, sabe? Porque ele já vinculou com o banho, os assuntos que rolam no banho, sabe? Ele fala assim, mãe, vamos falar sobre abuso sexual? Daí eu começo a perguntar pra ele. E daí ele vai me falando. Daí ele pergunta, se isso acontecer, é assim que eu tenho que fazer? E o assim que eu tenho que fazer é enfiar o dedo no olho, dar chute no meio das pernas, meter o soco no queixo, sair gritando, desesperado, berrando que nem um louco, sabe? Porque o negócio você tem que ensinar a criança a causar dor no abusador, numa situação em que a criança já foi pega, né? Ou ela está em vias de ser pega, né? É causar dor no abusador, causar constrangimento no abusador, para ela ter chance de fugir. Porque se não tiver essas duas coisas, ela não vai conseguir escapar, né? Então, assim, muito da moral da história do livro gira em torno disso, de como reagir perante um abuso ou a ameaça de um abuso, né? São coisas que a gente tinha que ter aprendido, a gente tinha que ser ensinado sobre autodefesa, desde muito pequeno. E a gente não é ensinado sobre isso. Então, a função desse livro é ensinar a criança a identificar um abuso se ele estiver acontecendo até porque nem sempre ele é óbvio, nem sempre ele tem violência real. E eu falo disso também, que é uma coisa que eu não vi em outros livros por aí. Porque como eu sou uma voraz consumidora desse tipo de literatura, tenho muitos livros desse tipo, eu fui vendo o que tinha neles e o que não tinha neles. E tem muita coisa legal, mas tem coisas que eu não encontrei. Por exemplo, o conflito de sentimentos, que é uma coisa que causa muita angústia e reforça o segredo da vítima, que não necessariamente... É minha culpa. É amar e odiar ao mesmo tempo. Exatamente, eu poderia ter impedido. Não necessariamente a vítima de abuso ela vai odiar o abusador dela. Porque muitas vezes o abusador é o pai. É a pessoa que ela mais ama na vida. Também porque a criança também não entende muito sentimento, né? Não. É tudo uma bola só. Tudo uma coisa só. Então, explicar para a criança que é possível, no sentido de pode acontecer, de você sentir raiva, amor, medo e saudade daquela pessoa que fez tanta maldade ao mesmo tempo. Essa live está sendo assistida pelos Estados Unidos, tá? Ah, é? Que legal. Legal. Eu falo disso também porque é uma coisa que é muito difícil de... A criança não sabe nem verbalizar, sabe? Ela só sente uma vergonha muito grande, uma angústia muito grande, porque ao mesmo tempo que ela quer que aquilo pare, ela não quer que aconteça nada de ruim com aquela pessoa, porque ela ama aquela pessoa. Ou pior, ela nem acha ruim. Porque muitas vezes, e eu me lembro de uma vez a ministra Damares falar sobre isso, e acabaram com ela, mas é que ela não soube se expressar direito. Mas muitas vezes, os abusos são cometidos de uma forma que, bem ao contrário de produzir dor, desconforto, incômodo, produz sensações prazerosas no corpo da criança. Sim, eu lembro dessa época, eu lembro disso. Porque o corpo é uma máquina, ele responde a estímulos. Fim de papo. Não existe moralidade nisso, sabe? Se você apertar o botão direito, você vai produzir tal efeito. É isso que acontece. Sim. E a criança não sabe lidar com isso. Então tem um momento do livro em que o Rabicho fala que ele lá pelas tantas, que tudo piorava e ele ficava envergonhado só de lembrar que depois de um tempo ele já nem achava mais tão ruim, porque ele se acostumava. E só no começo que era ruim, mas depois, entendeu? E, claro, eu fui bem sutil ali, né? Eu poderia aprofundar e falar, depois ele até gostava. Mas eu tive que ter muito cuidado em alguns pontos, porque eu fiquei pensando assim, o adulto que lê isso aqui vai ficar de cabelo em pé. Vai achar que eu tô... Vai achar que eu tô... Tá induzindo, tá? Né? Então e eu sei que não. E eu faço isso essa educação com meu filho, e eu sei que funciona. Mas eu tive que pensar em todos os públicos que vão assistir. Dos mais abertos aos mais fechados, sabe? Dos mais pra frente aos mais não pra frente, ao contrário. Então, eu cuidei literalmente com cada palavra que tem nesse livro, que é para atingir todos os públicos. Foi um ano praticamente lapidando, depois de você ter escrito, foi praticamente, porque eu acompanhei, eu sempre conversava com você sobre o assunto.
Então, assim, é por isso que eu digo que ele vai ser um divisor de águas e ele é um livro à frente do nosso tempo, porque ele vai atingir crianças em vários aspectos, né? Como a gente falou no começo. E eu acredito que ele vai ser como eu disse antes de você entrar, ele vai ser uma ferramenta de grande ajuda. E as pessoas que entraram agora há pouco, a gente está falando de um livro que a autora é a Juliana, que está comigo, e eu espero que até fevereiro ele esteja já à disposição das pessoas para comprar. Eu acho que antes, viu? Porque para comprar pelo site da editora, né? Porque eu mandei para eles o arquivo pronto ontem. Então é só eles atualizar. Eu vou até falar com o editor amanhã sobre isso. É só eles atualizar. Ele já estava disponível lá no site. Mas aí deu toda aquela treta que eu falei, um monte de coisas erradas, tive que voltar do zero, fazer tudo de novo. Então é só eles anexarem lá o arquivo certo agora, que o livro já vai estar disponível. E quando estiver disponível, eu vou disponibilizar o link do site da editora. Mas não vai ser, por enquanto, apenas pelo site da editora. Mas logo vai estar disponível em todas as plataformas. Vai estar disponível na Amazon, no Submarino, na Americanas, para você comprar por vários sites diferentes, né? Porque você pode pesquisar o mesmo produto em vários lugares diferentes, né? Em especial a Amazon, né? Porque é lá que todo mundo procura tudo hoje em dia, né? Então vai ser fácil de achar ele, bem fácil. Ju, eu quero te agradecer por essa live. Foi a primeira live nossa daqui do Instituto do ano. Se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas. E você sabe que eu estou aqui na torcida, não só como presidente do Instituto, mas como sua amiga, como guria, né? Fala, guria! Como guria, né? E o seu sucesso é o sucesso da proteção da criança, é o sucesso da rede de proteção no sentido geral, e eu acredito que vai ser uma grande ferramenta. Então, assim, as pessoas, como vai ficar gravado, as pessoas podem entrar no Não Conte para o Seu Pai. Não conta para o seu pai, que é a frase que eu escutei. Não, pois é porque eu troco sem querer. Não conta para o seu pai. Isso, não conta para o seu pai. A página que é a Ju, do trabalho da Ju, e vocês comecem a segui-la, porque aí vocês vão saber quanto vai estar disponível, essa coisa toda. E assim que ela me passar alguma informação, eu já me disponibilizei e também vou avisar, está disponível, entra no link tal, procura Não Conta para o Seu Pai, e ela se vira lá com o resto das coisas, porque aqui a gente tem muita coisa para fazer também. Sim. Ju, apesar de todas as coisas que têm acontecido, eu sei que vai ser um ano promissor para você, já está sendo. Eu espero que aquele outro projeto que a gente conversou, em breve também, comece a... Você vai, Raquel, já comecei a digitar algumas coisas, entendeu? Muito em breve. E aí vai ser o início de uma nova torcida nossa aqui, né? Então, eu aguardo o Rabicho por aqui, e depois eu quero a questão da editora, para poder... Porque depois o Instituto vai comprar para poder ter... Não, mas aí você compra direto comigo. Isso, né? Você compra direto comigo, porque daí... Aí você compra direto comigo, porque daí eu faço, como você vai comprar vários volumes, né? Faço mais barato para você. A minha margem, gente, já é minúscula, mas... pra você ter uma ideia, eu vou doar o livro para 300 institutos, inclusive o teu, né? O teu livro, na verdade, ele vai ser ganhado, porque não é para você comprar, pra você ganhar. Mas aí, quando você quiser adquirir mais, eu faço mais barato. Não, eu não aceito ele aqui sem dedicatória, porque ele vai ser o meu. Com certeza. Se for adquirir, vai ser para um... Não, aquele é o meu e vai ficar na estante do meu livro. Vai ter uma dedicatória grandona, você vai ver. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade, meus parabéns pela coragem, pela perseverança, porque outra pessoa, na primeira dificuldade, teria aberto mão. Vai mexer com esse negócio dá trabalho demais. E eu sei que foi duplamente trabalhoso, porque não foi só escrever, você transformou na linguagem para a criança.
né? Então, meus parabéns por isso, eu acho que eu não conseguiria chegar a esse ponto. Você sabe que eu estou escrevendo 2 livros, mas a minha linguagem é só mesmo para adulto. É o que um juiz amigo meu fala, você tem sangue nos olhos e uma faca no dente. Eu não consigo. Bem essa cara mesmo. Eu tenho aprendido com algumas pedagogas e assim, me ajudando, porque vai ter hora que não vai ter alguém que vai estar no meu lugar para poder falar com a criança. Então, vai ser eu mesmo que vou ter que ir lá. Então, aquela criança não vai ficar sem informação. Então, eu também estou sendo lapidada para trabalhar e ajudar as crianças. Na questão da prevenção, não estou falando que eu não ajude, mas eu pego mais casos já em questão do fato já ocorrido, né? Sim. Tem para mim. As outras pessoas do Instituto já tratam da questão da prevenção, porque até porque a gente tenta distribuir as funções. Então, a gente espera aí Rabicho chegar, e quem sabe, né, a gente vai ter mascote com Rabicho e outras coisas mais, né? Pretendo. Isso é o início do Rabicho. E com certeza ele não vai voar, não vai embora como a Isis foi. Ah, não vai não. Ele vai ficar voando por muito tempo. Pelo contrário, isso é só o começo de outras coisas que virão. Eu agradeço a você mais uma vez por ter nos dado atenção e por ter atendido ao Instituto para a gente falar sobre o livro, porque eu acho que é importante, não é só... tem gente que gosta muito de só falar de problema. Problema a gente tem o tempo inteiro. A gente tem que mostrar que tem novidade, que tem coisa boa também. Que dá para fazer alguma coisa, né? Além de reclamar. E nós estamos precisando de boas novas. E o seu livro, esse ano, é uma coisa nova, é uma coisa boa, entendeu? É algo positivo para a adolescência e para a infância, né? Então, eu tenho certeza que virão outras coisas. Muito obrigada. Amém. Eu acho que já falei com você, mas como a gente não falou assim esse ano ainda, e o ano está novinho, um feliz 2022, com muita saúde, com muita criatividade, entendeu? Com muita criatividade. Energia, né? Para fazer tudo que tem que fazer. Sim, com muita criatividade. Outra coisa, e que no nosso dicionário, nosso vocabulário, jamais tem a palavra desistir. Não tem. Eu sei que não, nem para você, nem para mim. Sabe? E conte com a gente sempre, tanto como instituto, e conte comigo como sua amiga. Obrigada, Raquel. Você sempre muito feliz. Um beijo no seu filhote aí, que eu não guardo o nome dele. Beijo nele. E a gente vai se falando. Muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada, gente. Corra lá e me sigam lá na Não Conta Pro Seu Pai, tá bom? Não Conta Pro Seu Pai. Isso mesmo. Não Conta Pro Seu Pai. E um beijo. Tá bom? Tchau. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite.